Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa folhinha aqui, ó. Essa folhinha, gente, eu fiz ela no fio Anne. Só que aqui no vídeo, pra trabalhar com fio Anne, ele vai ficar muito ruim pra vocês visualizarem. Então, eu vou usar um fio aqui amigurumi, ele é mais grossinho. E eu vou mostrar pra vocês como que foi feita essa folhinha. Eu vou pegar aqui a minha agulha. No caso, gente, quando vocês forem fazer com fio Anne, vocês vão usar a agulha 1,75, tá? É importante vocês fazerem num fio mais fininho, porque vai ficar muito grande pra gente decorar a orelhinha ali o chapeuzinho do nosso bonequinho de neve. Bolinha de neve. Então, vamos iniciar aqui com 10 correntinhas. Começar aqui com 10 correntes. Opa, deixa eu pegar a agulha certa, né? Começar aqui com 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, aqui, olha, nós vamos contar uma. Na segunda correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Só que nós não vamos pegar somente esse fiozinho aqui, ó, de cima. Nós vamos introduzir a agulha assim, ó, e vamos pegar os dois fiozinhos aqui, ó, pra não ficar buraquinho na nossa folhinha, no meio da nossa folhinha. Então, vamos fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, nós vamos fazer outro ponto baixo. Na próxima corrente, nós vamos fazer um meio ponto alto. Na próxima correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Na próxima, também faremos outro ponto alto. E mais um ponto alto, nós vamos fazer. No próximo ponto, nós faremos um meio ponto. Um meio ponto alto. E vamos finalizar aqui, ó, com duas correntes, com 2 pontos baixos. Um ponto baixo, e aqui na última correntinha, também vamos fazer um ponto baixo aqui. Nós vamos trabalhar esse outro lado aqui da correntinha. Então, aqui no topinho, bem no topo aqui do nosso ponto baixo, nós vamos fazer, do nossa correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer outro ponto baixo. Então, aqui, olha, nesse último ponto baixo, nessa última correntinha, nossa, meu Deus! Nessa última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um desse lado, um no meio e um do lado de lá. E agora, aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos na carreira, nesse lado aqui da carreira. Então, aqui nós vamos fazer mais um pontinho baixo, porque lembrando que a gente começa a carreira com 2 pontos baixos. Então, mais um ponto baixo, um meio ponto. Então, aonde tem meio ponto, eu vou fazer meio ponto. E 3 pontos altos. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui, que ele tá enchendo o saco. Já tá arrematado. E ele tá atrapalhando aqui, ó. Então, aqui nós vamos fazer os nossos 3 pontos altos. E agora, nós vamos fazer um meio ponto. E 2 pontos baixos. E aqui, olha, onde nós fizemos o primeiro pontinho baixo, nós vamos fazer mais um. Aí, aqui no finalzinho, a gente fecha com ponto
baixíssimo. E aqui nós vamos fazer assim, olha. Aqui nesse primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo. E no próximo, outro ponto baixíssimo. Nesse ponto aqui da frente, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Aí, nós vamos introduzir a agulha aqui, olha, nesse primeiro pontinho aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos voltar aqui no mesmo ponto onde nós fizemos o ponto baixo e vamos fazer outro ponto baixo. Aí, nós vamos fazer dois pontos baixíssimos. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes. Nós vamos introduzir aqui na primeira e vamos fechar com ponto baixíssimo. Voltar no mesmo lugar que nós fizemos o ponto baixo. Vamos fazer um outro ponto baixo. E aqui nós vamos fazer mais dois pontos baixíssimos. E aqui no pontinho da ponta, olha, percebem que agora nós vamos trabalhar no pontinho que está aqui no meio. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixíssimo, fechando esse picozinho. Vamos voltar aqui no mesmo lugar, vamos fazer outro ponto baixo. E aqui nós vamos fazer dois pontos baixíssimos. E vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas, fechar com ponto baixíssimo, pegando aqui na primeira. Voltar no mesmo lugar, fazer outro ponto baixo. E vamos dar sequência, dois pontos baixíssimos. Aqui nós vamos fazer ponto baixo, duas correntinhas. Aqui na primeira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, voltar no mesmo lugar, fazer um ponto baixo. E nós vamos finalizar a carreira com 4 pontos baixíssimos, até chegar aqui na pontinha, ó. E ficou assim a nossa folhinha. Aí, vocês vão fazer com fio Anne, ou 2 cabos aí do fio Cleia 1000. Ou pode ser também o Cleia duplo. Algum fio aí que tem a mesma espessura do fio Anne. Nós vamos fazer 2 peças dessa. Essa daqui já está finalizada, aí no caso aqui é só arrematar o fio. E ela já vai estar pronta. Olha que bonitinha que fica. A diferença aqui com o fio Anne, ó, de tamanho. Legal, né, gente? Agora temos que fazer o narizinho do nosso bonequinho, que também eu não vou fazer com fio Anne, gente. Ó, eu tenho aqui, ó, um tiquinho, mas dá, viu, gente? Porque é um negocinho de nada. Eu não vou fazer porque com esse fio, porque pelo mesmo motivo da folhinha, vai ficar difícil para vocês verem. Então, vou pegar aqui um fio mais grossinho, fio amigurumi. Nossa, esse fio aqui tá embolado, hein? Achar a ponta dele aqui. Agora, nós vamos fazer o narizinho. Para o narizinho, eu vou pegar esse fio aqui laranja. No caso, aí vocês vão estar fazendo com fio Anne. Você vai fazer aqui uma, duas correntinhas. E aqui na primeira correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2
Gente, aqui nós vamos trabalhar pelo avesso, porque o lado direito, o lado do direito vai ficar para dentro, porque vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, aqui, olha, no primeiro pontinho, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer 2 pontos baixos. Aqui nós vamos dar aquele aumentozinho, né, de um aumento em cada pontinho. Aqui no caso nós vamos aumentar para 6 pontos. Nós temos 3. É bem chatinho, tá, gente? Porque é uma peça bem pequenininha. No fio Anne vai ficar menorzinho ainda. Mas a agulha também vai ser menorzinha, então vai ser compatível aí com o fio. E aqui o meu terceiro pontinho. Eu vou fazer também 2 pontos. Gente, é uma pecinha muito pequenininha, então é chato mesmo de segurar. É chatinho mesmo aqui para segurar. Então, aqui é meu terceiro pontinho. Aqui, gente, eu dispenso o marcador, a não ser que vocês quiserem colocar o fiozinho, porque é uma peça tão pequenininha, dependendo do marcador que colocar que só vai atrapalhar. Então, eu fico contando os pontinhos. Aqui eu vou fazer 2 carreirinhas de 6 pontos. Então, eu venho venho contando para não ter que colocar o marcador. E vim trabalhando assim por dentro, porque é mais fácil do que trabalhar por fora, nesse caso aqui. 2, 3, 5 e 6. Gente, é chatinho de trabalhar assim, porque é uma peça bem pequena. Mas ela também acaba logo. Justamente porque é pequena. Aqui ficou grandão já, porque como eu estou trabalhando com fio amigurumi, então ele ficou maior. Mas aí eu vou fazer mais uma carreirinha. Pegando assim, ó, por dentro, ó. Barrei aqui no meu suporte. Vendo, ó. 2. É melhor, é mais fácil, assim, é menos complicado assim, do que a gente tentar trabalhar por fora. Por fora fica quase impossível da gente conseguir pegar. Por conta da quantidade de pontos que a gente começa. 3. 4. Opa. 5 e 6. Nossa, agora eu não tô conseguindo pegar o ponto. Peguei. E aqui, a gente puxa o fio. Não precisa deixar fio, porque essa pecinha que a gente vai simplesmente costurar, que é mais fácil. E aí, deixa eu pegar minha agulha aqui de tapeçaria. Esse fio aqui, vou passar ele na minha agulha. E eu passo ele aqui por dentro, ó, desse biquinho. Opa, até chegar lá, ó. Tá vendo, ó? E aqui, eu dou um nozinho nos dois. E se você quiser pôr eles pra dentro, conseguir pôr eles pra dentro, a gente põe. Se não, a gente corta aqui, como vai colar, ele não vai escapar, não tem necessidade da gente ficar
passando ele entre os pontos. Nossa, minha tesoura levou a sério esse negócio de cortar. Enroscou aqui, não queria cortar, mas ia cortar bem o nozinho. Se você quiser pôr pra dentro, com a ajuda de uma agulhinha, de uma tesourinha, você pode pôr. Aqui, ó, já coloquei um pouquinho. Não vou colocar muito, não. Porque tá empurrando o biquinho aqui do biquinho, a base do biquinho pra dentro. Vou dar uma arrumadinha aqui. No fim, ele vai acabar saindo. Então, a gente pode... É bom dar só uma escondidinha pra na hora de colar também não ficar atrapalhando essas pontinhas. Então, ficou assim, gente, o biquinho. Com o fio Anne, ele vai ficar assim, olha, desse tamanho, ó. Olha só. Diferença, né? Então, todas as peças aqui do nosso bonequinho estão prontas. Então, agora nós vamos fazer as expressões aqui, a boquinha. Então, vou pegar a minha agulha, deixa eu dar uma organizada aqui. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Eu tô com uma agulha curta, gente, mas se vocês tiverem uma maior, é melhor para usar. Aqui eu vou pegar um pedacinho do meu fio preto, meu fio Clea, que eu tô usando aqui. Só para fazer pegar um pedacinho assim, não precisa ser um pedaço muito grande. E eu vou passar aqui na minha agulha. Então, aqui, gente, eu vou pegar aqui em qualquer canto, tomando cuidado, só não para passar no meio do pontinho, assim, entre um pontinho e outro, nesses furinhos que fica. A gente vai introduzir a agulha aqui. E nós vamos sair, assim, ó, num pontinho, na lateral, na carreirinha, no pontinho lateral do olho, mas uma carreirinha para baixo de onde o olho pega aqui no limite, olha, tá vendo? O olhinho, deixa eu pegar aqui uma agulha. O olhinho, ele está passando aqui em cima. Nós vamos sair aqui, olha, na carreirinha de baixo. Tem que procurar não desfiar o ponto. O gatinho tá miando, gente, ele quer entrar, eu tô com a porta fechada, ele quer entrar. E aqui, olha, nós vamos passar assim, ó, em cima do olhinho aqui, olha, e eu venho prendendo bem aqui, olha, bem no cantinho aqui do olho, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver? E aqui eu já vou sair no cantinho de lá também. Se caso não conseguir, eu saio mais ou menos assim, olha, e depois, quando chegar lá perto, a gente coloca. Olha aí. Aqui, eu vou introduzir a agulha procurando não desfiar o ponto e sair aqui o mais perto possível do olhinho, ó. Essa agulhinha aqui, ela tem a pontinha grossa, gente, então ela também não colabora comigo. Aí, eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Eu saio aqui na carreirinha de baixo, no pontinho do lado, ó. E aqui, como a minha agulha é curta, eu não vou conseguir chegar com ela até a outra ponta lá do fio. Eu puxo aqui. Aliás, aqui eu já posso fazer a boquinha, viu, gente? Vou fazer isso. Vou sair, eu vou tirar meu fio daqui. E voltar com ele aqui assim, olha. Vou fazer um pouquinho menorzinha a boquinha do outro modelinho que eu fiz. No caso, vou sair aqui na carreira de cima, ficar mais perto do olhinho. E aqui, gente, dá pra modelar o jeitinho que a gente quer. Se quer mais sorrindinho, dando um sorrisinho maior. Se quiser mais larguinho, um sorriso como esse aqui, ó. Esse aqui tá com um sorriso mais largo, tá vendo? Então, esse daqui, eu saí com a agulha aqui, ó. Ele ficou com um sorrisão.
Esse daqui eu tô pensando em fazer um pouquinho menorzinho. Acho que eu vou gostar mais. Fica com uma carinha mais de sapeca. E aqui, eu saio, gente, aqui como... Se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar a agulha aqui, que seria mais ou menos a distância que tá lá, a gente sabe que os pontos, eles têm uma leve inclinação, então eles dão uma diferença. Na hora que a gente vai colocar, vai dar a impressão que aqui tá mais largo. Então, aqui, e se eu jogar aqui, vai dar a impressão que tá muito para lá. Então, eu vou colocar a agulha aqui no meio desse ponto, tá vendo, ó? Deixa eu posicionar melhor aqui na câmera para que vocês possam ver. Olha, se eu jogar aqui, vai ficar fora. Se eu jogar aqui, esse lado vai dar a impressão que tá mais largo do que esse. Então, eu vou colocar aqui no meio do pontinho. E já saio, se a minha agulha alcançar, no caso vai alcançar, lá onde eu comecei com o meu fio. Aí eu saio aqui, olha. E aqui eu venho deixando o tanto de fio que eu quero pra boquinha. Se eu quiser um sorriso mais... Acho que eu vou deixar assim, gente, eu amei. Ficou mais bonitinho que esse. Ai, gostei, vou deixar assim. E aqui, gente, eu passo uma colinha. Só que aqui eu vou primeiro amarrar o meu fio. Então, aqui, eu pego esse fio aqui. Só tomo cuidado para não puxar aquela laçadinha, aquela argolinha que tá ali para formar minha boquinha, a boquinha do meu bichinho, do meu bonequinho. E aqui, ó, eu dei um nozinho. Vocês viram que eu não puxei nada aqui, só dei um nozinho sem puxar. Vou dar mais um, agora sim eu dou uma apertadinha, porque agora já não tem mais risco de puxar o meu fio de volta para dentro. E aqui um terceiro nozinho. Então, aqui, olha, eu venho, corto aqui, olha, bem quase rente, deixo só uma pontinha, só para não ter o risco de desmanchar o meu nozinho. E aqui no mesmo lugarzinho da onde saiu esse fio, eu introduzo a minha agulha e saio aqui em qualquer canto. E aqui eu puxo esse nozinho para dentro. Puxo ele para dentro e aqui eu posso cortar o meu fio. Aí corto bem rente. E a boquinha aqui, ai, que fofo, gente! Ó, ficou mais fofinho esse. E a boquinha, a gente vai colar. Gente, eu vou pegar o meu alfinete porque eu tive que mudar de lugar por conta da claridade. Meu alfinete ficou lá no quarto, eu vou lá buscar. Então, aqui, eu faço assim, olha, eu pego a minha cola. Gente, é importante a cola pano. Não é propaganda dela, tá? Eu não ganho nada para fazer propaganda dessa cola, mas é a cola que não mancha o nosso trabalho. Então, eu tenho muita segurança de usar ela e passar para vocês, tá? Já outras colas, tem cola muito boa de artesanato, mas aí eu já não posso garantir que elas não vão manchar. Então, aqui, olha, eu venho passando a cola na minha linha, com a ajuda do alfinete, gente, porque é bem pouquinho mesmo, tá? E aqui eu posiciono. Vou arrumando ela. Olha que coisa mais fofa. Tá mais bonitinho que o outro, eu gostei mais dessa expressão. Agora, vamos, antes de posicionar o narizinho, porque o narizinho, depois é bom a gente deixar ele por último. Eu vou pegar o chapéuzinho e o meu cordãozinho que eu vou usar para passar aqui no meio. Então, gente, eu venho com uma agulha aqui que caiba aqui nesse furinho. Deixa eu fechar minha cola aqui. Oxe, não quer fechar por quê?
Que foi, meu amor? Já vou. Meu gato, gente. Introduzo a minha agulha aqui. Tá bem apertadinho. Aqui eu acho que vai ser importante eu usar a agulha aqui, gente. Tá muito apertadinho ali. Eu já vi que vai acabar desfiando o meu fio. Então, eu coloco a minha agulha, meu fio na agulha. Introduzo aqui por dentro. E volto no mesmo lugar. Puxa assim, ó, para não correr o risco de colocar a agulha no meio do fio, ó. Puxo ele de lado assim, e introduzo a agulha agora de cima para baixo. E aqui é só a gente regular o tamanho que a gente quer, né? No caso aqui eu estou deixando uma medida padrão de 11 centímetros, então deixa eu medir, ver se tá certinho. Só puxar mais um pouquinho. Aí, tá certinho. Aqui, gente, eu vou dar uma cortadinha aqui no excesso, porque ele vai ficar aparecendo lá fora. E eu passo cola. Eu não faço mais nada a não ser isso. Passo cola, uma quantidade assim que vai garantir que não vai escapar. Passo um pouquinho assim por cima. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui, se bem que aqui nem precisa estar passando por cima, gente, porque nós vamos colar essa touquinha na cabeça da nossa bolinha de neve. Então, aqui eu vou tentar achar, né, o final. Aqui, olha, isso aqui foi o acabamento. Então, vou posicionar aqui na cabecinha, vou ver certinho, o jeitinho que eu quero. Bem arrumadinho. Isso aqui, gente, vocês percebem que ele ficou um pouquinho menor do que o outro? E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando eu comecei a criar essa peça aqui, olha, percebe que ele fica maior, esse aqui. Quando eu comecei a criar essa peça, veio a inspiração de fazer ela, eu estava sem material, o material correto. Então, eu tive que usar o que eu tinha em casa. E o que eu tinha em casa? Cleia duplo e um pouquinho de fio amigurumi branco. Aí, o cleia duplo não dá a mesma espessura do fio amigurumi. Então, eu usei 2 fios, ele acabou ficando mais grosso que o fio amigurumi, mas eu toquei assim mesmo. Só que como eu tinha também fio cleia branco, eu usei junto com fio amigurumi para acabar ficando a mesma espessura aqui. E aí ficou, por isso que ele ficou um pouco maior, vocês percebem? Os pontão aqui, ó, ficou uns pontão bem grande na orelha. Mas é porque eu estava usando o material alternativo, era o que eu tinha no momento. Eu já tinha feito o pedido desse fio, mas ele não tinha chegado. E quando a inspiração bate, gente, a gente tem que fazer na hora, né? Porque depois a gente corre o risco de não esquecer, né, o que estava fazendo. E eu sou daquela, gente, que quando vem a inspiração eu tenho que pegar para fazer. Eu não consigo ir lá escrever, eu tenho que pegar e fazer. Daí eu vou escrevendo conforme eu vou fazendo. Então naquele momento era o que eu tinha, é o que estava tendo. Então eu usei o que tinha. Então por isso que ela ficou maior, ficou até mais grosseiro o acabamento, tudo. Eu achei que esse aqui ficou mais delicadinho. Então aqui, gente, eu venho colocando ou aqui no chapéuzinho, né, a cola. Acho que seria melhor ter colocado já na touquinha, mas tudo bem. Eu me perdoo. E aqui, gente, a gente vai colocando mais colinha. Por que que é importante
colar essa peça e não costurar. Porque como ela é uma peça que vai pendurar, a gente quando costura, costura só a bordinha. E aí ele pode ficar solto aqui na cabeça. E aí não é legal, né? Então aqui a gente vai passando a colinha. Aqui, gente, eu tô vendo, né, em relação ao outro, como eu fiz com o material que eu tinha, e eu não tinha testado ele antes de fazer pra vocês aqui com o fio amigurumi ou o fio Bela, no caso que eu usei. Daria até pra fazer mais uma carreirinha, se quiser, lógico, né? Mas eu acho que eu gostei, assim, mais uma carreirinha aqui na touquinha sem aumento. Em vez de fazer duas, daria pra fazer três, mas aí é a critério de cada um. É a primeira vez que eu estou fazendo essa peça com o material correto, né? Então eu não sabia que ia ficar assim. Essa daqui, olha, tá vendo? Olha, ficou mais coberto atrás. Essa daqui já não ficou tanto, tá vendo? Mas aí vocês podem estar fazendo mais uma carreirinha, caso vocês queiram. Se não, tá bom assim também, que eu gostei, viu? Eu gostei assim. E aqui, gente, pra não ficar aparecendo essa parte vermelhinha, eu também venho colocando cola. Só que aqui a gente vai precisar de alfinetinho para manter essa beiradinha no lugar até ela secar. Senão ela não vai ficar. Então aqui eu venho colocando a cola e venho posicionando o alfinete junto. Então aqui é importante ir fazendo assim, para que a nossa peça aqui fica bem fixadinha, senão não vai parar. Nossa, a cola não quer sair. Não precisa de muita cola aqui não, tá? Nós vamos posicionando o nosso alfinete e deixa aí até bem sequinho. É importante que seja alfinete assim que tenha cabeça, né? Não aqueles prata, porque às vezes a gente não vê, né? Ele entra dentro da peça, depois acaba machucando. Então é importante esses alfinetes que tenha esses acabamentos assim, né? Ou bolinha, que tenha um acabamento assim coloridinho pra gente depois não esquecer nenhum lá dentro. Principalmente, gente, se for pra vender. Até pra gente também, né? Porque é pra gente que a gente vai relaxar, vai fazer de qualquer jeito. E assim nós vamos fazendo. Então, vou acabar de colocar a cola aqui na minha bolinha e eu volto aqui com vocês. Agora, o próximo passo é costurar a orelhinha. Já costurei uma. Agora, eu vou costurar a outra. É só a gente posicionar ela aqui, no caso, na mesma direção da outra. Deixa eu pegar um alfinete pra prender ela aqui. A gente prende assim, olha, com esse alfinetinho. Bom, certinho. Então, aqui eu venho costurando. Aqui, gente, essa costurinha não tem segredo. Meu fio tá posicionado aqui atrás, então vou começar aqui atrás. Então, aqui, olha, eu introduzo aonde a minha orelhinha aqui tá pegando, eu introduzo a agulha, pegando o fiozinho, assim, olha, bem rente, pra não ficar uma costura marcada. Puxo bem. Aí, venho aqui, olha, pego aquela correntinha do ponto.
Vou sempre observando se tá ficando certinho. No caso aqui, como eu já preguei a outra, tem que estar sempre observando. Aí saio aqui, ó. Ponto da frente. A gente costura pontinho por pontinho. Pegando as duas alças. Aqui minha agulha pegou uma só, olha. Tem que pegar as duas alcinhas do ponto. Sempre apertando bem. Que foi, menino? Gente, ele quer colo. Ele é um grude comigo. Aí eu tô aqui trabalhando, fazendo as coisas, ele fica inconformado, porque eu não tô pegando ele. Mas ele não sabe fazer crochê. Falei pra ele. Aí venho pegando aqui, olha. Sempre o pontinho logo abaixo. E aqui, gente, eu já costurei todos os pontinhos, então eu vou dar um nozinho. Vem aqui, pego um fiozinho aqui bem próximo de onde eu estou. Passo a agulha assim por dentro, ó. Dou uma... Olha lá, ele pulou aqui na mesa. Ele veio no colinho da mamãe. Vem, fio. E a gente sai assim, olha. Com fio em qualquer... Com agulha em qualquer canto. E a gente... Puxa, olha, gente. Olha ele aqui, gente. Ele quer aparecer. Quer aparecer, meu Deus. Ele é o Afonso Fonso. Chama Afonso Fonso. Vou mostrar a carinha dele pra vocês. E aqui, a orelhinha já está costurada. Ai, gente, que charme. Afonso, vem cá pro povo ver você, ó. Olha, gente, essa carinha fofa aqui, gente, olha. Ele quer ficar aqui. Apegado com a mamãe dele. Ela vai mexer nas florzinhas. Então, aqui, gente, é só a gente decorar agora com a nossa folhinha. Posicionar o narizinho. O narizinho eu vou deixar por último. E passar o blushzinho aqui. Eu gosto de usar tinta, porque a tinta não sai. Então, eu diluo... Gente, eu ia aprontar aqui em cima da mesa. Eu diluo a tinta com um pouquinho de água. Deixo ela bem aguadinha. E aí, eu passo o pincel. Tiro todo o excesso, mas todo o excesso mesmo. Não pode comer a cola, meu filho, não pode. E aqui, gente, eu venho com a folhinha, posiciono. Vou pôr mais um pouquinho de cola aqui. Eu não gosto de passar o blush, gente, voltando, né, que eu dei uma distraída aqui. O Afonso tá tirando minha atenção. Eu não gosto de passar o blush porque com o tempo ele sai. Mas se vocês quiserem passar, não tem problema. Só que ele vai sair com o tempo. Eu fiz uma encomenda de um cowboy para uma amiga minha. É um chaveirinho. E eu fiz com blush. Eu já tava meio desconfiada que não parava, mas eu fiz com blush. Aí, esses dias atrás, eu me encontrei com ela, tal, e ela tava usando chaveirinho, super gosta, né, do chaveiro. Fiz, na verdade, com o marido dela. E eu observei que o blush só tá quase nada ali.
Então, por isso, eu gosto de fazer a bochechinha dele. Aqui, gente, ó, bastante colinha. Eu gosto de fazer a bochechinha dele com a tinta. Porque a tinta, pelo menos, ela não vai sair. Então, mas bem diluída e bem pouquinho, gente. A gente tira todo o excesso da tinta pra não ficar aquela bochecha marcadona, né? E aqui a gente vai posicionar o narizinho. Aqui também eu vou colocar um alfinete pra fixar melhor. Deixar o alfinetinho assim. Gente, que graça que fica. Agora eu vou lá preparar a tinta e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, gente, tenho aqui a minha tinta. Então, vou posicionar o meu... Aqui essa tinta, gente, deixa eu só explicar pra vocês. É amarelo, vermelho e branco. Eu tenho essa tinta aqui. Mas se caso vocês forem comprar, vocês comprem uma cor aí que fica bonito pra fazer a bochechinha dos amigurumis de vocês. Então, aqui, gente, eu venho tirando todo o excesso. E eu venho aqui... Eu venho aqui no meu bonequinho, vou tirar o alfinete que vai me atrapalhar. Eu vou marcando bem, ainda eu acho que tem bastante. É só uma sujeirinha mesmo, assim, no pincel. No caso aqui, eu não tirei muito excesso. Deixa eu tirar os alfinetes. Só um pouquinho. Nosso bonequinho. A nossa bolinha de neve, gente. Não é um boneco, é uma bolinha de neve. Ficou assim, olha. Perfeita pra gente decorar o Natal, presentear, ganhar dinheiro. E ficou assim, gente, uma fofura, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí no vídeo. Deixe o like. Me contem se vocês estão gostando. O que não tá legal, o que tá legal. Eu quero saber, tá bom? Beijo pra todos e até o próximo vídeo.